teoria de hoje é o seguinte: a Poppy que nós estamos vendo durante todos os capítulos de todos os que nós vimos até agora pode não ser a filha de Elliot Ludwig. Bom, pessoas, eu tenho uma teoria para trazer aqui para vocês, eu tenho uma ideia do que tá acontecendo e eu decidi fazer essa teoria aqui, mostrar mais um pouco das coisas de Poppy e também algumas paradas que eu comecei a pensar. Então, pessoas, é uma teoria, então eu só vou elaborar as coisas aqui com vocês e conversar a respeito. Mas deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada que tá acontecendo aqui. Isso pode ser um dos grandes plot twists, uma das maiores reviravoltas que eu começo a pensar. E aí a gente parou pra pensar, eu fiquei assim, cara, eu fiquei conversando com o Terrorizando até também, e ele falou, cara, eu já vi essa teoria, acho que é interessante, e eu falei assim, cara, então eu vou pôr os meus pensamentos no vídeo e ver o que vocês acham disto também. Então, pessoal, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Acredito eu que talvez a Poppy que nós vimos, a menininha ali que está dentro de todos os capítulos que nós vimos até agora, talvez não seja a filha do Elliot Ludwig. Vamos conversar aqui a respeito melhor e você vai entender aqui hoje. Mas deixa o gostei e se inscreve e dá uma força pra nós aqui, por favor. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então, pessoas, vamos lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos falar primeiramente do que é esse negócio dessa teoria. Primeiramente, é claro, é uma teoria, não vamos levar ferro e fogo, é só uma ideia que eu comecei a parar pra pensar, porque existem alguns detalhes que estão faltando. Pode ser que no capítulo 5 a gente venha a ter essa resposta, porque ainda é um pouco esquisito. E eu estou com uma outra ideia que eu tenho que mostrar pra vocês, que eu acho que é interessante também. Eu sei que já vão ter pessoas que vão falar um monte que, calma, eu tô errado. Gente, é só uma teoria, deixa eu explicar os meus pontos para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, tá? Vamos lá, vamos só a ideia e vamos discutir e conversar a respeito disso. Primeiramente, o que seria essa minha teoria? A minha teoria é de que a filha do Elliot Ludwig, ela morreu nos anos 60 e ela não foi revivida. Nós não temos uma comprovação forte, ou pelo menos algo, assim, a galera fala, não, tem sim, tá, você que tá se fazendo, mas eu não sei. Eu acredito que talvez seja uma outra coisa, e eu comecei a ter essa teoria do tipo assim, pô, realmente, talvez, só um grande nome, talvez, realmente, esta Poppy que a gente está acompanhando não seja, né, não seja a filha do Elliot Ludwig da década de 60. Vamos primeiramente aos fatos do porquê que a galera fala, não, realmente a Poppy é a filha do Elliot, e a gente vai conversando melhor a respeito dessa teoria. A primeira coisa que a gente tem que trazer é o seguinte, a Poppinha que vocês estão vendo, né, aí nas gameplays, tudo, esta personagem está acompanhando com a gente desde o capítulo 1. E ela, o que dá a entender, é uma das bonecas mais antigas que temos dentro da fábrica. Aparentemente, desde a época do Elliot Ludwig, que essa boneca foi feita, foi justamente a cara da empresa toda, foi justamente o rosto, uma certa época, dos brinquedos que eram feitos ali, né? Ainda meio feito artesanalmente, manualmente, pelo que a gente entende, porque foi no começo dos anos 50. Vou mostrar aqui o arquivo justamente que é, ó, Meet Poppy, né? A Poppy, a pequena boneca que sua filha vai amar. É justamente até o comercial da Poppy que nós vimos no começo do capítulo 1, mas aqui é uma entrevista do Elliot Ludwig na época, fevereiro de 51. Ó, se encontre com a Poppy, a pequena de cabelo vermelho que acabou pegando todo o mercado como uma tempestade no último ano. Ela, aqui nós viemos aqui com o seu inventor, né, o inventor da Poppy, Elliot Ludwig, para ver, né, o que essa pequena garotinha é e o que ela faz e que ela significa para as garotas de todo lugar. O entrevistador, então, Sr. Ludwig, o que você pode falar sobre a Poppy? Bem, eu penso da Poppy que ela pode responder essa pergunta por ela mesma, né? Elliot puxa a Poppy e puxa, né, o cordãozinho e ela fala, oi, meu nome é Poppy, eu te amo. E o entrevistador, ó, e tal. E aí, Elliot Ludwig, ela é a primeira boneca inteligente do mundo. A primeira boneca que, literalmente, pode ter uma conversa com uma criança. Entrevistador, o que inspirou você a fazer isso? Elliot Ludwig, porque foi justamente a minha amada filha. É claro, a minha Poppy. Entrevistador, ah, entendi. Então é algo pessoal. Elliot Ludwig, certamente, eu gosto de pensar tudo sendo algo meio pessoal. Quando eu fiz a minha primeira boneca, eu dei a ela. Imediatamente eu pude ver os brilhos dos olhos dela, como se ela estivesse segurando a coisa, como se estivesse segurando o mundo inteiro nas suas mãos. Não importa o quão jovem, eu acho que toda criança pode ver isso. Isso é só um começo.
Eu sei que isso já é certo de falar, né? Eu já sabia logo de cara o que a Poppy precisava ser. E o que é isso? Elliot Ludwig responde: um brilho na imaginação da criança. Tudo o que seria de maravilhoso que as Poppies podem fazer, nada é maior do que isso. É de todas as coisas maravilhosas que a Poppy pode fazer, nada é maior do que isso. Ele tá falando aqui, ó, qual a inspiração que te levou a isso? Porque, claro, que eu teria que responder, my lovely daughter, of course, my Poppy, a minha Poppy, a minha boneca. A gente tá interpretando, eu até comecei a pensar, falando assim, eu acho que ele se inspirou sim na sua filha, mas eu não acho que o nome da boneca, o nome da filha dele seja Poppy. Pode ser, pode não ser. Mas aí a galera vai falar assim, tá, Cor, mas tem um outro arquivo que você também tem que trazer, que é justamente do diário da Poppy. E aí acontece que, aparentemente, a gente começou a falar, não, talvez o apelido ou o nome dela era Poppy ou algo do tipo, porque nós temos o diário dela, dia 7 de março de 1960. Caro diário, você acha que ainda vou amar esse lugar quando eu crescer? Algumas crianças na escola estão dizendo que quando ficar mais velha eu vou ficar meio, sabe, azeda e tudo mais, e eu não vou gostar mais desse lugar do jeito que eu gostava. Eu acabei chegando a 11 anos hoje, e ainda pra mim esse lugar é muito mágico. Todo ano eles fazem novos brinquedos, como aquele pequeno marinheiro, ou constroem novas partes da fábrica, e eu mal posso esperar para explorar mais outras coisas envolvendo esta magia. Papai fala que a Playtime quer construir todo tipo de coisa que eles puderem, né, para o mundo todo, e quando eles conseguirem, eu espero que eles me levem para uma visita. Coraçãozinho Pop. Só aí a galera já somou, tá? Então realmente, você tá falando isso, tá falando papai, é realmente simbolizando a Pop, é realmente simbolizando, né, que o Elliot Ludwig fez a Pop, né, a bonequinha do cabelo vermelho, baseado na sua filha, e que a própria filha dele tinha o nome de Pop. Até aí, gente, tudo bem, tá todo mundo na mesma página. Ah, Cor, o que você vai trazer do chapéu aí? O problema, pessoal, é o que eu penso? Eu tenho que falar uma outra coisa também que aconteceu. Vamos lá. Temos que trazer aqui, novamente, créditos ao nosso Mano Terror do Zando. Vou deixar para vocês tocar agora um negócio muito interessante para a gente continuar essa teoria aqui. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... E aí, pessoal, nós temos essa notícia trágica. Na década de 60, aparentemente, as nossas teorias apontam que Elliot Ludwig perdeu a sua filha. Aconteceu alguma tragédia, pelo que dá a entender, e ele começou a ficar mais obcecado ainda pelo trabalho dele, e ele começou a ficar cada vez mais perturbado com esse trabalho e também com tudo que ele estava fazendo. Se vocês se lembram, essa fita que eu toquei agora há pouco, do capítulo 2, ela toca justamente na sala que nós descobrimos o experimento 814, que é de um ratinho, onde ele estava fazendo os testes das coisas da fábrica num rato. Ele estava tentando fazer esse rato ficar vivo, tentar ficar de verdade, né? Tentar existir, não sei, com um experimento que ele começou a fazer uma coisa mais científica. Aparentemente, Elliot Ludwig começou a tentar fazer com que sua filha voltasse à vida. Ao que eu consigo entender, e todo mundo começa a perceber, não, pode ser realmente isso, tá todo mundo andando na mesma página, vambora aqui e tudo mais. Só que eu comecei a pensar uma outra coisa. Se vocês se lembrarem no capítulo 3, justamente
justamente tem uma pista das notícias que foram colocadas ali, que já foram faladas ali e tudo mais, quando o Elliot Ludwig, ele acabou sendo retirado da empresa, ele acabou sendo incriminado por ter uma ossada de uma criança na sua maleta. Eu vou trazer aqui para vocês relembrarem. Notícias trágicas esta manhã. Desde as 9h45 da manhã, autoridades locais reportaram que o corpo de um garotinho foi encontrado na mansão de Elliot Ludwig, como estimado pelo criador de brinquedos e criador da Playtime Company. Neste momento, aguardamos confirmação oficial da identidade da criança. Encontrada em um quarto do piso superior, em uma mala grande de viagem, oficiais no local reportam que os restos mortais aparentam ter sido adulterados. Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto foram reportados como desaparecidos do corpo. É desconhecido até o momento se essa extração foi de fato a causa da morte. Seguindo eventos recentes, foi pedido à Playtime Co. que se manifeste a respeito da descoberta. Isto foi o que eles disseram, abre aspas, é ultrajante. Elliot Ludwig foi um grande homem, e aqueles que o conhecem afirmam que ele não é capaz de violência. Quem dirá uma como dizem que fez agora? Ele tinha um amor profundo por crianças como essa em seu coração, fazendo com que as ações de quem quer que tenha plantado esse corpo tornem tudo isso um ultraje ainda maior. Estamos ansiosos para limpar seu bom nome não apenas na visão do público, mas também da lei. Fiquem ligados para mais. Você precisa... Aí muita gente vai falar assim, Cor, você não tá querendo dizer que o corpo dessa criança, né, que você tá falando, que tá claramente falando que é um menino, que seria a filha do Elliot Ludwig. Na verdade, pessoal, eu penso assim, como falaram que o esqueleto e as partes importantes foram adulteradas, não é longe de se pensar, o que é um negócio meio bizarro, que ele estava tentando restaurar a filha dele. Foi um acidente trágico. Ela não morreu de algo, de uma doença. Ou pode ser que a doença ou algo do tipo, a tragédia que aconteceu, eu chutei que fosse um acidente. Mas pode ser uma doença, pode ser alguma coisa. Isso a gente não sabe dizer direito como que foi a morte da filha do Elliot Ludwig. A gente sabe que ela aconteceu, mas o que aconteceu, a gente ainda é meio que um mistério. E aí, o meu ponto é, se ele tivesse talvez com todos os planos, aí eu vou falar que o Elliot Ludwig é um cara meio ruim, eu acredito que talvez sim por conta dele estar tentando restaurar a filha dele com os pedaços de outras crianças. O meu ponto é, talvez o que foi descoberto do rádio não foi alguém colocando tipo, vamos incriminar o cara, vamos botar ele então na parede e tal. Acho que viram o desespero dele mesmo, sabe, a polícia acabou encontrando isso e ele tava fazendo justamente, tentando restaurar a filha dele, tentar fazer alguma coisa. O ponto é, eu entendo que a teoria dos outros funcionários quererem incriminar o cara pode ser justamente algo plausível também, visto que os outros funcionários, Leif Pierre, Stella Graber, o Ed MNR e também o Lockhart e vários outros também que estavam nas suas diretorias, não é muito longe de pensar que esses caras poderiam ter incriminado o Elliot Ludwig para pegar a fábrica para ele. Mas isso não está em nenhum lugar. Está dizendo só que esse negócio aí armaram pro cara, o que também pode ser que eles usaram isso, essa desculpa, pra ninguém descobrir o que a própria empresa fazia. Tipo assim, gente, foi um negócio que acabou incriminando, porque poderia dar ruim pra eles também, poderia também prejudicar eles de alguma forma. Se eles descobriram, né, que a gente tá mexendo com isso, vai ser todo mundo preso na cadeia, vamos só falar que ele foi incriminado e acabou, né, pra livrar justamente esse negócio que acabaram sendo, né, feitos ali naquela época. O meu ponto é, vamos seguir então justamente a ideia. A Poppy, ela morre, o que dá a entender a filha dele na década de 60. Aí então o Elliot Ludwig, ele começa a investir mais ainda no trabalho dele, ele cai de cabeça nos projetos e começa a fazer esse tipo de coisa, a procurar talvez cientistas, a procurar uma solução para talvez trazer a filha dele de volta. Só que o grande problema é que talvez ele pode ter conseguido trazer, mas não do jeito que ele queria. E talvez faltavam pedaços da filha dele. E ele talvez tentou procurar esses pedaços em outras crianças. Pedaços esses que acabaram sendo encontrados na mala, que justamente ele estava ali, né, tentando ir para casa, nessa loucura de ir até ficar tarde dentro da empresa, tentando não só trabalhar e fazer as coisas, mas também fazer as coisas para restaurar a filha dele, e ele não conseguiu, ele acabou sendo incriminado, porque não foi só, foi um deslize do próprio cara. E aí então, o problema que eu tô falando é, da década de 60, 70 e 80, a gente não tem muita informação do que aconteceu ali. A gente não sabe, a gente só tem essas notícias e tudo mais, o que aconteceu de fato com Elliot Ludwig, o que rolou com ele,
ainda é um grande mistério. Aparentemente, ele foi preso, pelo que dá a entender na notícia, que ele foi incriminado e tudo mais, que a própria Pop Playtime ali, a Playtime Company, falou, ó, deixa o cara preso aí, porque a gente não tem nada a ver com isso, a gente vai limpar o bom nome, porque ele sempre foi um cara muito honesto, ele não faria uma coisa dessa. Mas, quem está falando isso é justamente as pessoas que sabem das merdas que rolam dentro da empresa, e eles não querem que as pessoas descubram as merdas que rolam dentro da empresa. Então, parando pra pensar, eles são todos cúmplices. Eles não, vamos por assim, eles poderiam jogar toda a culpa no Elliot, mas aí o Elliot, ele poderia abrir a boca. Só que também tem outro problema, o Elliot, se ele abrir a boca, ele pode perder a chance de restaurar sua própria filha. Ou ele pode, talvez, perder toda a pesquisa e tudo que ele estava começando a procurar e pesquisar. Entra justamente o programa Jovens Gênios também, nessa época ali, que aí acaba sendo encontrado o Harley Sawyer, aquela coisa toda que nem nós já vimos e tudo mais. Temos uma outra fita muito importante do capítulo 4 que eu tenho que trazer pra vocês, que aí eu comecei a pensar, tá bom, eu sei, a galera vai falar, pô, Cor, tem muitas evidências de que essa Pop é a filha dele. Mas vamos lá, vamos trazer aqui pra gente entender melhor. Foi horrível. Tão horrível. Eu não queria. Não, era isso que eu pensei que iríamos sair, deixar a fábrica. Não isso. Toda essa gente. O protótipo diz que não podemos ir. Nem agora, nem nunca. Odeio ele. Odeio ele. Odeio esse lugar. Odeio que ele esteja certo. Ele explicou tudo. E tem razão. Não podemos sair. É muito arriscado. O que fizeram com a gente? Nós não podemos deixar que aconteça com mais ninguém. Não que me traga paz em relação aos corpos. O que ele disse sobre eles. Eu sei que não havia outra opção. Os brinquedos morrerão de fome. Vão perecer. Mas ainda é asqueroso. Queria que estivesse aqui, pai. Suas palavras seriam reconfortantes nesse momento. Você saberia o que dizer. Quando comandava esse lugar, sempre sabia o que dizer. Que saudade. Aí agora as pessoas vão falar assim, pô, Cor, já tá tudo na cara, vamos vincular as coisas aí. Essa Pop tá falando do pai dela, o pai dela é o Elliot Ludwig, correto? Então, aí eu começo a pensar em tudo que rolou e justamente eu começo a propor uma outra ideia aqui pra vocês. Eu acredito que o Elliot Ludwig, ele não conseguiu restaurar a filha dele. Ou se ele restaurou, acabou virando o tal protótipo. Acabou virando o que a gente conheceu como protótipo. E por que eu vou falar isso? Pode ser que da mesma ideia que eles estão colocando agora, que outros funcionários eram justamente órfãos da fábrica e tudo mais, não é muito longe de pensar que o Elliot Ludwig acabou criando justamente a Playcare e eu começo a abrir a possibilidade para esses diretores e administradores gostarem tanto da fábrica da mesma forma que a Jessica Newman, que é justamente a cientista que nós vimos, que fez o conditioning do catnap e que era tão fiel à fábrica e tudo mais, pode ser que os outros também eram. Eu sei que é um chute muito no escuro, mas as evidências que eu começo a ter são justamente as últimas fitas. A Jessica Newman era uma funcionária e que ela mesma admitiu que ela cresceu dentro da fábrica. Ela não sabia outra coisa além da própria fábrica, ela não sabia de nada além da própria fábrica, ela não sabia outras coisas e tudo mais. E aí, a idade, as coisas podem bater. Da mesma forma que o Elliot Ludwig perdeu sua filha na década de 60 e ele não conseguiu restaurar ela na década de 60, ficou justamente o corpo da filha dele. Justamente, gente, na década de 60 não dá, pelo menos, indícios de que essas coisas científicas começaram. Pode ser que sim, mas, gente, década de 60 é um negócio muito ainda arcaico, não tinha muita coisa, a empresa estava começando com a Pop, não tinha muita coisa e muito recurso. E, novamente, nós não temos outras informações, além de que a filha do Elliot morre. E aí, depois passa um tempo, ele começa a tentar fazer os experimentos e tá fazendo
fazendo experimento ainda num rato. Ou seja, ele não fez com seres humanos ainda. Se ele estava fazendo o 814 e ainda era um rato, não acho que ele conseguiu fazer na sua própria filha. E se ele fez, a filha dele era só ossada. Os restantes dela que talvez sobraram justamente de anos e anos e anos que o cadáver dela já passou. E talvez ele tentou restaurar ela e acabou sendo outra coisa. O meu ponto é, esta Pop que tá falando, chamando o Elliot Ludwig de pai, pode ser uma outra funcionária que também é muito importante para a fábrica e que cresceu dentro da fábrica e que acabou virando diretora por conta de talvez ser os primeiros órfãos da fábrica. Os grandes primeiros órfãos que acabaram sendo colocados em cargos importantes. A própria Jessica Newman estava justamente vendo os experimentos ali de perto, fazendo as coisas acontecerem, vendo tudo que rolou, vendo tudo que aconteceu, passando as coisas de perto. E novamente, não é muito longe de pensar isso, porque nós temos a fita do Bron, e o Bron justamente também é um funcionário que foi colocado, um funcionário, um câncer ali e tudo mais, que ele ia morrer, e aí começaram a fazer testes até com outros funcionários, ou seja, dá pra colocar um funcionário dentro do brinquedinho normal, que foi essa fita do Bron. E aí, da mesma forma, o 1006 colocou um funcionário dentro do Maquette B. Muita gente fala que pode ter sido a Jessica Newman ou Preston Willard, independente. O que nós sabemos é, um funcionário acabou virando brinquedo pela mão do 1006. Aí vão falar assim, pô, Cor, não é muito longe de pensar, porque o 1006, ele acabou... Pô, é um cara que conhece muito de ciência, um cara que conhece muito das coisas e tal, e, pô, não é um cara muito... Sabe, não é uma criança... A galera chuta que seria um outro cientista. Uma pessoa que conhece bastante dentro da empresa. Que conhece bastante coisa, que sabe e tudo mais. Mas eu acho que o grande segredo do 1006 é que ele aprende as coisas muito rápido. Que nem nós vimos as outras fitas. Justamente tem a fita do Harley Sawyer falando com ele. Trocando ideia, já sabendo que o protótipo existe. E já conversando sobre essas coisas científicas que o próprio 1006 já sabia. E estava aprendendo a cada dia com o próprio Harley Sawyer. E aí a gente tem a noção de que o 1006, ele é ali já na década de 80, pro Harley Sawyer ter começado, de ter visto, quer dizer que pelo menos na década de 80. E aí depois, o próximo experimento do Harley é o 1015, mas o Harley também fala do 1007. E aí começa a ter esse negócio. Enfim, a minha teoria que eu quero trazer pra vocês é, se os funcionários podem virar brinquedos, e nós vimos a Jessica Newman virar e um outro funcionário virar o Bron, não é muito longe do 1006 ele ter transformado uns outros funcionários, os funcionários importantes também em brinquedo, ou que esses funcionários importantes acabaram virando brinquedo depois. Ah, mas quando que isso aconteceu? Pode ser depois da Hora da Alegria. Acabaram pegando os mais importantes e falando, esse aqui nós vamos fazer uma outra coisa. Ou justamente um pouco antes ali. O ponto é que eu tô querendo trazer pra vocês é que eu não acho que essa Pop que nós estamos conhecendo e essa aqui que tá falando, chamando de pai, é a mesma dos anos 60. Não acho. Ah, Cor, mas aí tem aquela coisa que você já até falou nos vídeos, que a Amber Lugs, ela falou que os brinquedos não envelhecem e tudo mais e tal. O meu ponto é, pra Pop, eu acho que existir, ela teria que ter sido feito muito antes, na década de 60. Só que a gente tem a noção de que o próprio Elliot Ludwig estava fazendo experimentos com um rato, e era justamente o 814, ou seja, ele tá tentando 800 e poucas vezes. Pensa, gente, que cada experimento é uma tentativa, alguns dão certo, outros não, e a gente tem a noção de que ele tentou fazer com um ratinho. Ou seja, se é o 814, ele pode ter ido tentando, vai saber por quantos anos. Então, a filha dele já não conseguiria ser a filha dele. Se a filha dele morreu nos anos 60 e ele continuou tentando fazer e tudo mais, essa filha já é uma poroçada, não tem como mais ser ela, a carne, as coisas deterioram. Caso vocês não saibam, depois de mais ou menos 2 anos ou 3 anos, e dependendo, né, do corpo da pessoa, ela pode acabar se deteriorando por muito menos tempo, talvez em 1 ano ou 2, dependendo, né, do tamanho do corpo. Eu sei que a média é de 2 a 3 anos, que aí tem que ir lá e dar uma olhada pra ver se o corpo, né, já consumiu a carne, as coisas e tal, e aí vai ver, né, enfim, se tá lá só alçado e depois pega a alçada e leva para outro lugar. É assim que faz o ciclo dentro do cemitério. Às vezes fala, como é que você sabe disso? Bom, experiências, né, que eu falei até do meu pai. Então, quando eu comecei a pensar um pouco nisso, eu falei assim, poxa, realmente, não tem como ficar, a não ser que o cara tenha preservado o corpo da filha dele, até, justamente,
que pode aparecer no capítulo 5. E aí, quando ele conseguiu fazer o experimento de reviver um rato com as coisas que ele acabou fazendo a pesquisa, mas depois dos jovens gênios e tudo mais, aí ele conseguiu reviver a filha dele. Ou ele reviveu e trouxe outra coisa no lugar. Não uma coisa que não era mais a filha dele. E ele tentou fazer isso com o protótipo. Seria justamente o protótipo da própria filha. Mas a criança, ou quem quer que esteja dentro da Pop agora, seria um enorme plot twist. Não ser a filha dele lá dos anos 60. Ser, na verdade, uma outra pessoa, um outro funcionário. Só que transformado depois. Ou ali justamente na época. Ou a gente também não vai saber, né? Vai que o cara conseguiu restaurar a filha dele mesmo. E aí, sei lá, né? Eu tô meio maluco. Não sei. Só tô falando que eu comecei a pensar nessa possibilidade de que talvez seria um enorme plot twist não ser a filha do cara. E aí os argumentos que eu tenho é justamente que os funcionários já começaram a virar brinquedos também em uma certa época. E aí não é muito longe de pensar que os outros administradores talvez em algum momento tivessem virado ou se transformaram ou foram transformados depois em brinquedos. Depois que aconteceu a Hora da Alegria, pode ser também. E da mesma forma que o que eu achei estranho é quando eu percebi que o Elliot Ludwig, ele chamava a filha dele de My Pop. E aí talvez ele tenha uma coisa do tipo assim, não, você é a minha Pop, você é a minha boneca. E aí não é muito longe dele ter colocado o My Pop pra uma outra criança depois. Tipo, ah não, agora você também é a minha Pop. E aí aquela coisa, quando você adota uma pessoa, você chama de pai e filho, aquela coisa toda. Não, por mais que não seja de sangue, ainda assim vira um relacionamento de família. Então não é muito estranho essa Pop que a gente viu na fita do capítulo 4 ser uma outra pessoa. Não ser a filha do Elliot, mas ser uma outra criança que foi adotada e chamada de pai também. Seria um plot twist tanto, né? Seria um bagulho absurdo de pensar, mas existe o que eu tô falando, que os vínculos estão ali. Pode ser que seja realmente colocado do que aconteceu na década de 60, 70 e 80 com o próprio Elliot. Novamente, as pistas que eu estou colocando é o que nós temos do que aconteceu com a filha dele, do documentário que foi rolado nos anos 60, que ele perdeu a filha, e nós não temos mais nada além disso, a não ser que ele ficou tentando por 800 e poucas vezes, talvez, restaurar a filha dele. Mas aí o tempo passou e ele não conseguiu restaurar a filha. E aí talvez ele acabou adotando outras crianças e nessa aí de fazer a playcare, de fazer com que esses funcionários ascendessem e ficassem dentro da fábrica, levassem a sério e tudo mais o que estava acontecendo, eles ascenderam para a parte da administração. O tempo meio que casa. Se foi na década de 60, ele adotou essas crianças nos anos 60 e aí depois elas ficaram adultas nos anos 80, com 25, perto dos seus 30 anos. Se bem que adotando, vai saber se a criança já tem os seus 5, 6 anos, não sei, né? Então pode ser que na década de 80, Stella Graber, o Leif Pierre e outros foram ali crescendo dentro da fábrica e acabaram tendo essas ideias, essas coisas de proteger ou de querer com que as coisas do Elliot continuassem. Aí pode ser que depois, com a tal, vamos por assim, imposição do 1006 e sabendo as coisas que ia acontecer, ele acabou transformando, né, alguns funcionários em bonecos. E aí, pessoal, vocês acham que o Elliot Ludwig não tinha só uma Pop? Que talvez, eu penso, a My Pop pode ser a filha dele dos anos 60. Aí ele pode ter adotado uma outra criança e chamar ela de Pop também. E aí, justamente, que veio uma cria do orfanato e acabou ascendendo para a parte da diretoria. E aí surgiu o negócio, né, de ser uma outra pessoa, uma pessoa ali e tal, né, que acabou ficando importante dentro da fábrica. O ponto é, eu não acho que esta Pop é a filha do Elliot, porque eu começo a pensar, talvez essa Pop foi feita depois. Ah, mas é o do brinquedo antigo. Que nem nós estamos vendo no próprio merchandise do capítulo 5, não é muito longe de pensar que o 1006 pegou outras bonecas que estavam ali e tinha a fábrica antiga e acabou colocando ali dentro. A própria Cat Bee também é antiga e ele acabou utilizando, né, uma Cat Bee para colocar um dos cientistas dentro dela. O próprio Bron também é antigo e foi utilizado, então acho que não é tanto o parâmetro, né? Mas pode ser que eles deram a pista para nós pensar o negócio, e aí sendo que o bagulho é outro depois. O que vocês acham? Comenta aí! É só uma teoria, pelo amor de Deus, não tô aqui pra bater na verdade. O que nós sabemos é que a Pop é a filha dele e tá caminhando com a gente, mas vamos ver o que vai acontecer no capítulo 5. Deixa o gostei, se inscreve, tamo junto, muito obrigado. Comenta aí, teoria muito meio doida. Muito obrigado e até a próxima.